Galera, chegou o momento da gente desembuchar tudo sobre o novo filme de Superman. E sim, vai ter spoiler, vai ter grito, vai ter emoção até dizer chega. Então senta a bunda no sofá que o Nerdflix tá no ar. David, e hoje a gente vai destrinchar esse filme igual o raio-x de Mutante. Cena por cena, comentário por comentário, piada, tudo. Tudo com a gente agora. E esquece tudo que você já viu aí nos outros filmes, porque esse aqui, meu amigo, esse aqui veio com a alma de HQ. James Gunn aí entendeu a missão e pegou o DNA do Superman das revistas e jogou pra tela aí com gosto, do jeito que ele sabe, né? E ficou top. Meu Deus, ficou perfeito. Ei, boy, sério, na moral, eu já tava cansado de ver o Superman sendo tratado como um cara sombrio, quase um vilão, Né? igual o Zack Snyder fazia. Esse aqui é diferente. Diferente totalmente, gente. Esse aqui é aquele Clark Kent do coração gigante que a gente cresceu lendo, que a gente via, boy. Passava no SBT, né? Quando era criança, boy. E era um Superman leve, parecia um filme, um desenho que era pra família toda e não algo igual o Zack Snyder tava passando, que eu acho que tava quase chegando ali no Deadpool de ter categoria de 18 mais pra poder assistir, 16 mais, eu sei. Eu sei que eu saí do cinema com vontade de ligar pro meu pai e dizer obrigado por me criar direito, porque foi essa a mensagem que o Superman passou lá no filme, que mostrou muito a relação dele entre ele e o pai. Então, o filme pega muito nessa vibe família e origem emocional, viu, David? E o mais doido é que ele joga a gente no meio da confusão. Nada de historinha, de origem, nave caindo, árvore genealógica. Isso tudo o povo já sabe, né, Breno? Eu já sei, você já sabe, quem tá assistindo agora já sabe. Então quem não sabe, corre atrás, porque o foco aqui é outro. É mostrar o Superman em atividade como parte de um mundo já recheado de heróis e ameaças. E vamos ser sinceros, isso é ótimo. Eu não aguentava mais ver o planeta explodindo, Krypton e todo aquele reboot. Pô, todo mundo já decorou isso. Parecia até os filmes do Homem-Aranha, que sempre fazem mostrando o Homem-Aranha sendo mordido por uma aranha, como se ninguém soubesse que os poderes dele vêm do aranha. Boy, já tava chato. E o filme ir direto ao ponto mostra respeito pela inteligência do público, porque não tinha como mais você ficar passando igual uma fita quebrada toda vez a mesma história. E dá até mais tempo de mostrar o que realmente interessa quando você exclui essa parte do filme para mostrar realmente o ponto principal do filme. O Clark lidando com dilemas morais reais, igual acontece mesmo na vida real, e profundos. E tem essa sequência aí maravilhosa dos números 300 anos de Meta-Humanos, 30 anos da chegada aí do Clark e 3 anos dele em atividade como Superman. 333. Além de simbólico, é poético. E lembra também Jesus Cristo, né? 30 anos começou aí o ministério e 33 foi crucificado. Sim, essa vibe assim messiânica tá presente o tempo todo no filme, até porque eu acho que quando os criadores do Superman, eles eram judeus, né? Então eles queriam passar muito essa vibe assim de um Messias, alguém vindo de fora da Terra, né? Assim como o próprio Jesus veio e tal. Mas só que ele faz isso de uma forma assim, bem sutil. Ele não força, é bonito. E o melhor, não tenta fazer do Superman um deus inalcançável. Ele é falho, ele sente, ele tem dúvidas. Isso torna ele mais inspirador ainda. E eu acho que é isso que faz com que o público ele consiga se sentir identificado por esse Superman. Porque não é um Superman totalmente diferente de um ser humano comum, igual o do Zack Snyder, que eu não vou criticar tanto porque eu gostei também do filme do Zack Snyder, mas saia bastante do Superman real das HQs, dos quadrinhos. E isso torna ele mais inspirador ainda, porque mesmo com o peso do mundo nos ombros do Superman, ele escolhe fazer o certo, e isso, meu amigo, isso é heroísmo de verdade dele. E o Lex Luthor, Breno, o Lex Luthor, meu amigo, o que é esse Lex? Finalmente aí um Lex de verdade, daqueles que você sente medo de verdade mesmo. O bicho é estrategista, calculista, frio. O cara não bate, né? Mas faz um estrago com a cabeça aqui, meu amigo. Ei, força não tem não, mas inteligência, estratégia é conhecido como o homem mais inteligente ali do universo da DC. E esse casting é certeiro, viu, gente? A atuação tá no ponto. É aquele vilão que você odeia, mas você não consegue tirar os olhos. Você odeia e ao mesmo tempo diz, que vilão bom. Não bom no sentido de ser bom. Bom e ruim. Quer dizer, é um bom personagem vilanesco. Isso. Exatamente isso. Você agora entendeu o que eu quis dizer. E eu acho que com esse filme conseguiu extrair mais do papel desse ator do que quando ele fez lá Os Mutantes, que ele era o Fera. Então ficou muito top. Ele fez o Hank McCoy, foi? O Fera? Isso. Ah, exatamente, é o mesmo. O cara prende o Superman com palavras, com manipulação política, com mídia, e tem uma cena que ele pegou muito pesado.
aquela da prisão. Ele transforma o herói num fantoche ao vivo pro mundo inteiro ver. Eu fiquei revoltado. Mas também foi algo fascinante em ver o jeito que ele manipulou um ser tão poderoso como o Superman, fazendo com que ele fosse aí envergonhado pro mundo todo como um ser que vinha de outro planeta, mas não como uma missão de proteger os seres humanos. Mas ele mostrou uma mensagem que seria do pai dele, fazendo com que Clark dominasse o mundo e fizesse com que os seres humanos fossem todos servirem a ele. E isso foi algo que foi bastante explorado pelo Lex, que ele fez com que essa história que ele descobriu sobre os pais dele fizesse com que o Superman acabasse sendo preso. E o que faz esse Superman ser o mais humano que a gente já viu é porque ele se importa com cada vida, ele tenta resolver as coisas na paz, antes de partir pra porrada. Ele não sai quebrando tudo igual o do Snyder, ele tem cuidado, David. E você vê que ele tem tanta humanidade que ele salvou um esquilo, ele salvou o cachorro, salvou todos os seres humanos que ele podia salvar. Ele via o monstro que ele estava lutando caindo por cima do prédio, ele corria para segurar o monstro para não destruir o prédio. Enquanto lá do Zack Snyder, meu amigo, era destruição. Ele lá com os olhos, quebrando todo ele com os olhos, ele saia atorando tudo, queria saber quem vinha pela frente, não. E lá eles não dão a importância assim de dizer quantas vidas foram ceifadas lá com toda essa briga que teve entre o Superman, e só passava desapercebido assim, como se os prédios não tivessem ninguém e eles quebrando a cidade toda. Ele é literalmente ali aquela frase que tem na Marvel, que é do Homem-Aranha, que é com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então é tipo isso, ele tem muito poder, muita força, mas ele tá tentando fazer aquilo não ser destrutivo para a população. Ele tá sendo realmente bastante responsável, né, David? Isso mesmo. E tem uma cena que mostra isso muito bem, que é o Superman conversando tranquilamente com a Lois, enquanto a gangue da Justiça tá descendo a porrada no monstro pela janela lá, né? E ele tranquilo, tipo assim, ele confia nos amigos, né? E ele não é um herói solitário, ele é parte de um time. Isso faz com que, tipo, é uma coisa bem legal, porque geralmente a gente fica, caraca, onde é que tá aquele herói no momento que tá acontecendo essa luta, por exemplo? E tava lá mostrando, o filme fez questão de mostrar, que é uma parte que os filmes não mostram, que tinha um monstro lutando lá fora, e ele olhando de boa, e Lois, você não vai não? Tem um monstro lá. Não, ele já dá conta. Isso é uma parte muito legal, porque tem vezes que a gente tá assistindo o filme e mostra lá todos os heróis lutando e você fica, cadê aquele herói que devia estar aí e não tá? E a gente fica tentando pensar e fica se perguntando onde que ele poderia estar, o que ele estaria fazendo, e aí mostra o James Gunn, ele mostra pra gente que o super-herói tem uma vida paralela e mostra o que ele tá fazendo enquanto outros heróis estão lutando. E isso é importante demais, mostra maturidade, mostra que ele sabe que não é o centro do universo, não é ele que tem que resolver tudo, ele tem amigos. E mostra que existe um ecossistema de heróis funcionando. Esse universo novo da DC tem cheiro de quadrinho mesmo, aquele caos organizado onde todo mundo tem sua função. Eu vibrei demais com isso, David. E falando aí no time, que galera massa aí que participou do filme, né? Temos aí o Mr. Terrific, a engenheira, o Guy Gardner, cada um aí com seu jeitão, mas todos funcionando bem juntos, né? O filme soube, Breno, dosar aí as participações aí sem desmerecer nenhum, né? Cada um teve o seu papel muito importante aí pra apresentar esse novo universo aí da DC. Bom, e como tinha muitos heróis, eu tava com medo de verdade disso virar bagunça. Muita gente no elenco, cada um com seu ego, seu poder, mas não ficou redondinho. Cada um brilha no seu momento certo. A engenheira tem um poder visualmente insano. O Guy, meu Deus, que figura. Aquele jeitão dele, esquentado, brigão, marrento. Rouba a cena e é bastante divertido. Às vezes lembra até um pouco assim o jeitão do Deadpool lá da Marvel. E algumas partes, Breno, do filme, eu achei o Guy Gardner parecendo um pouco, me lembrava, né, um pouco o filme dos Guardiões da Galáxia, que também foi de James Gunn, que lembrava o Drax. Pronto, algumas coisas... Tem um personagem ali que o James Gunn usa pra ser alívio cômico, né? Realmente. Minha nota aí pro personagem aí ficou nota 10, Breno. Mas deixa eu voltar aqui, David, rapidinho pro Mr. Terrific, porque esse cara me ganhou demais. Ele é o equilíbrio perfeito entre cérebro e atitude. O cara resolve crises dimensionais e ainda luta como se tivesse treinado com o Batman. E as cenas de luta dele é muito bom. Você olha lá, vê que é um cara extremamente inteligente e ainda mais com tecnologia, né? Ele é um cara que domina a tecnologia, fora do comum. E você acha que ele só é aquilo, só um cérebro, mas não. O cara luta demais, boy. As cenas de luta dele é massa. Eu acho que de todos os heróis, eu acho que ele foi assim que mais teve tempo de roubar a cena, assim, de lutar. Eu acho que foi o Mr. Terrific. E também ele teve
um dos papéis entre os heróis lá que estavam como coadjuvantes do filme, ele foi um dos heróis que teve mais relevância, assim. Relevância, exatamente. Foi pra trama central da história, porque ele que descobriu sobre lá a fenda dimensional que estava assim abrindo na cidade, ele que avisou o Superman. E ele sabia manusear também o equipamento, né? Pra tentar resolver, então acho que ele teve bastante relevância aí. E o roteiro, né, ainda arruma tempo para abordar uma crítica social sobre guerra, invasões, tudo isso sem virar panfleto, né? O Superman agindo como defensor dos inocentes, como figura neutra e justa. Isso é raro de ver hoje em dia, vice-presidente. E o mais legal, ele não representa o país, não é tipo, o Capitão América. Porque tem guerras que o Superman intervém lá nos quadrinhos e os países, assim como estava acontecendo no filme aí, eles estavam querendo aí brigar com os Estados Unidos, porque é como se os Estados Unidos tivessem enviado um homem lá para resolver a guerra. E isso fazia com que os Estados Unidos fossem prejudicados e entrassem numa guerra através do Superman. Só que o Superman já falou nos quadrinhos que ele não é o homem da América. Os Estados Unidos, por ele, é muito pequeno. Ele vê todo o planeta Terra como se fosse um só. Ele, quando vai para fora do planeta e fica olhando para o planeta, ele vê todas as pessoas como se fossem um só povo. É como se fossem células. É muito pouco para ele o tanto que os Estados Unidos é, assim, comparado com o tamanho dos poderes dele e as coisas que eles podem fazer. Então, ele representa valores, justiça, compaixão, coragem. Isso é o que faz o Superman ser relevante em qualquer tempo. O filme acerta demais ao mostrar ele assim. Não é o símbolo de uma bandeira, ele é o símbolo de esperança. A bandeira que ele carrega no peito é a bandeira da esperança e não a dos Estados Unidos. Por mais que tenha as cores da bandeira, né? Azul e vermelho, porque, né? É verdade, é verdade. Agora vamos falar aqui do momento mais plot twist do filme, Breno. Os pais biológicos aí do Superman. Mano, tu gostou daquilo, Breno? O que foi aquilo, hein? Nossa, eu não esperava aquilo nem de longe, boy. Quando revelam que os pais kryptonianos dele mandaram ele para conquistar a Terra, foi tipo um soco no estômago. Que foi realmente... Quem, meu Deus, que ia fazer com que o Superman descobrisse que os pais dele enviou ele para conquistar o mundo? Quem poderia ser? Tem um harém, Breno. Tem um harém, isso aí foi Luiz vendo isso lá na reportagem. Como é? Ai, meu Deus. E quem fez isso? Lex Luthor, cara. E ele não chega para o Superman e diz, aqui, o que teu pai mandou aqui nesse vídeo. Não, ele mostra para a humanidade que o Superman recebeu uma missão de conquistar a Terra. Como é que os humanos vão ficar sabendo que um ser super poderoso tá ali para conquistar a Terra? Cara, isso bota em xeque tudo que o Clark acreditava. A identidade dele, a missão dele, tudo desmorona, porque ele achava que ele era um ser que tinha vindo aí para ajudar a humanidade e não dominar ela. E aí que entra a verdade, a força dele resistir a esse destino e escolher ser diferente, viu, David? E aí também, Breno, que entra o coração da história, né? Os pais da Terra, o Jonathan e a Martha, que são os pais deles, né? E os pais deles, Breno, moldaram o Superman. Foram eles que ensinaram aí empatia, respeito e amor ao próximo. É tanto no filme lá que a gente vê várias cenas no final dele plantando, fazendo, ajudando. Mostrando a criação dele na fazenda ali. A infância dele, né? Aquela cena na fazenda eu fiquei com o olho marejado. Eu sou meio emotivo. Tu não chora, não? Chorei. Diga a verdade. O pai dizendo eu tenho orgulho de você, cara. Eu ouvi meu próprio pai falando aquilo e mais ainda. Eu pensei em tudo que a gente absorve sem perceber. Só pelo exemplo. O Clark é o que é por causa da criação dele e isso bate forte em qualquer um que já sentiu o peso de uma expectativa. Breno, eu gostei ali da atuação também dos pais dele, porque por mais que não seja, eles não ficaram o tempo todo ali, na parte que eles apareceram, conseguia demonstrar assim para quem estava assistindo que eles tinham uma ligação muito forte, assim como o Superman também dos quadrinhos de outros Superman, mas esse daí eu realmente fiquei muito convencido daquilo que o cinema, o filme estava tentando me passar como E David, o que eu percebi também é que ninguém nasce ruim ou nasce bom. Tudo depende da criação das pessoas. Não só o Superman, como foi mostrado no filme, mas na vida real, realmente. Ninguém nasce uma pessoa ruim ou nasce uma pessoa boa. É tudo conforme a criação. Porque se o Superman tivesse tido uma criação ruim, ele se tornaria um vilão e não um defensor dos seres humanos. Então, os verdadeiros super-heróis da história são os pais do Superman que fizeram ele ser uma pessoa boa, alguém que se importa com as outras pessoas. E no fim das contas, esse filme é sobre escolhas. Você não é o que te disseram para ser. Como eu disse, os pais lhe dão informação e você escolhe ser o que
o que é colocado na mesa. Se na sua mesa tem a escolha de você ser uma pessoa ruim, se os pais lhe dão um exemplo ruim, fazem com que você tende a ter decisões erradas, você vai se tornar alguém ruim, alguém errado. Mas é tipo um espelho, ele tá espelhando aquilo que foi... que ele viveu, né, na sua infância. E o Superman escolheu ser bom, mesmo quando tudo empurra ele pro lado oposto, exatamente nesse momento que o Lex Luthor mostra para todo mundo que os pais dele, biológicos, os kryptonianos, não queria que ele fosse lá para servir ao mundo, mas sim conquistá-lo. E é isso, Breno, que torna o Superman, né, tão inspirador. Ele tem poder para destruir tudo, mas escolhe salvar, né? Ele tem motivo aí para se revoltar, porque, um exemplo, ele vê uma guerra lá, ele pode muito bem chegar lá e acabar com tudo, não tá nem aí para quem vai se ferir como o Homelander, lá da série The Boys. Ele poderia muito bem fazer aquilo que ele faz, só que, como você falou aí, a criação, o molde dele, que foi os pais dele, ele escolheu não fazer isso. Ele prefere, né, salvar as pessoas e ter a responsabilidade, como a gente falou aqui, sobre os poderes deles. E esse, David, é o Superman que a gente realmente precisa hoje. Em tempos de tanta polarização, tanto ódio gratuito, ver alguém que escolhe a empatia, que escuta, que é bem, que é do bem, isso é poderoso, isso é realmente revolucionário, David. E o James Gunn acertou em cheio, hein, nesse Superman. E é esse o Superman que a gente queria ver. Um Superman que ama, que protege, que sente. Um Superman que não foge da luta, mas que também não esquece de olhar para os olhos de quem ele salva, né? E você aí do outro lado, curtiu também Superman? Ele te pegou também? O que você achou dessa nova direção da DC? Será que agora vai? Eu acho que realmente o James Gunn, ele tem um grande poder nas mãos e ele não é só aí o diretor do filme de Superman. Ele tá com grandes poderes na mão aí da DC. Ele tá sendo o chefão aí para comandar o universo aí da DC. E a gente já viu que o cara é bom, porque Guardiões da Galáxia veio, ele fez um filme que os personagens não eram conhecidos, não eram tão famosos assim. Ele fez um filme extraordinário para personagens que eram frios para o público. E agora veio o Superman, que também está sendo um sucesso. Então, você acha que a nova direção da DC vai dar certo? Será que agora vai? Então comenta aqui embaixo, deixa aquele like maroto, se inscreve aí no canal e ativa, viu, o sininho aí, porque a gente vai seguir destrinchando aí cada detalhe aí desse novo universo com vocês. Valeu demais por estar aqui com a gente. Você não tem ideia de como é bom compartilhar esse tipo de nerdice com quem realmente entende esse sentimento nerd, porque a gente chega para outras pessoas, vai falar sobre Superman, sobre Batman, sobre Goku, as pessoas falam, fala legal, mas quando você tem várias pessoas que realmente gostam desse tipo de conteúdo e a gente começa a conversar sobre isso, é uma parada muito massa. Se inscreve. Espero que você esteja aqui com a gente sempre e até o próximo vídeo.